O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando os perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus começa a exercer seu ministério, vai percorrendo cidades e cidades, e ele começa a observar que o povo estava sem pastor, estavam caminhando e eram ovelhas sem pastor que pudesse cuidá-lo. Aí Jesus pede para que se reze, e pede ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Em seguida, Jesus escolhe, dentre os 72 discípulos, ele escolhe 12, aqueles que iriam representá-lo logo depois que ele voltasse para o céu, na sua ascensão definitiva. E ali agora Jesus, com esses que ele escolheu, ele começa a instruir. Ontem nós vimos, que Jesus começou a dizer para eles que eles deveriam ir de casa em casa, de lugares em lugares, mas não deveriam ter bens. As próprias pessoas iriam prover as necessidades deles, mas que eles não se apegassem aos bens materiais. Tanto que ele diz, nada de carregar ouro nem prata. E agora Jesus vai conscientizando os apóstolos daquilo que iria acontecer com eles. Quando eu estava lendo aqui essa passagem de hoje, eu fiquei pensando assim, como deveriam estar os olhares, dos apóstolos naquele momento. Vocês serão levados às sinagogas, vocês serão mortos, vocês serão presos. Não é isso que uma pessoa espera que um grande homem, o poderoso, poderia dizer. Se espera o quê? Olha, vão tentar te perseguir, mas fiquem tranquilos, eu sou o cara, viu? Eu não vou permitir que nada aconteça com vocês, não. E Jesus está dizendo o contrário, vocês serão, por causa do meu nome, vocês serão perseguidos, vocês serão levados às sinagogas, vocês serão presos, vocês serão odiados por causa do meu nome. Ele não está passando a mão na cabeça, e muito menos ele está enganando, ele está falando a verdade por causa de mim. E essas coisas irão acontecer com vocês.
ser odiado e tudo mais. Até aquelas pessoas que vão me seguir depois, vão entregar o outro. Filho vai entregar pai, pai vai entregar filho, irmão vai entregar irmão. Olha, do jeito que eu sou, acho que eu já ia fugir naquele momento. Não quero tchau, tchau, não estou contigo não. Eu quero o poderoso, eu quero aquele que me livre. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante que nós católicos tenham em mente isso. A igreja, ela passa por épocas de perseguições. Tem momentos que dá uma quietada, mas a maioria é só perseguição. O espírito, ou os espíritos das trevas, que querem fazer o possível para nos tirar de Deus, ele vai fazer com que as pessoas se revoltem com Deus e, ao mesmo tempo, nessa revolta, ele vai fazer com que as pessoas sejam perseguidas, aqueles que se declararem a favor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa perseguição da igreja, nós não vamos nos livrar. Tem gente por aí que está achando que por causa dos jejuns e das penitências que estão fazendo, então Deus vai livrá-los da perseguição. Não vai. A perseguição faz parte da vida cotidiana da igreja. E é nesse período de perseguição que também Deus nos prova. Nos prova para ver se nós o amamos de verdade, ou se nós só o amamos porque ele me deu isso ou me deu aquilo. Então é um tempo de provação, é um tempo onde nós somos purificados também. Aí sim, para nós ganharmos a coroa da glória, quando nós estivermos lá com ele no céu. É um mistério? É um mistério. Eu nunca vi uma pessoa que se diz ser o poderoso, o dono do mundo, e que tudo está sujeito a ele, ele permitir que os seus seguidores sejam provados. E passe por isso. Não dá para entender com os olhos da carne, só com os olhos espirituais. E aí nós olhamos para ele, porque nós precisamos olhar para ele, e vamos ver que também isso aconteceu com ele. Nós poderíamos questionar nosso Senhor se ele não tivesse passado por essa situação, mas ele, sendo todo poderoso, ele se deixou passar. E ali nos evangelhos, os evangelistas, eles vão falando, que quando estava se aproximando o momento de ele passar por isso, ele começou a dizer para os apóstolos: olha, eu estou indo para Jerusalém. O Filho do Homem vai sofrer muito por parte dos príncipes dos sacerdotes, dos fariseus e os doutores da lei. O Filho do Homem, eles vão matar o Filho do Homem, mas antes de matar o Filho do Homem, eles vão torturá-lo. Mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Então Jesus foi percebendo, na medida que as coisas foram acontecendo, as movimentações por parte das autoridades religiosas daquele tempo, a forma como eles tratavam Jesus e as coisas que eles falavam, dizendo: nós vamos matá-lo. Jesus foi constatando e disse: agora está chegando a minha hora, eu vou passar por isso. Ele não disse: o Pai vai me livrar. Ele disse: eu vou passar, eu vou ser torturado, vão cuspir na minha cara,
Eles vão me crucificar e eu vou morrer, mas ao terceiro dia, eu dou uma garantia para vocês que no terceiro dia vocês vão me ver ressuscitado. Mas fora isso, não fique pensando que o Pai do céu vai me tirar dessa situação, não. E aí, lá no Monte das Oliveiras, quando ele sofre, que começa a suar sangue, aí vem o medo: afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja a tua. E ali diz no Evangelho de São Lucas, né, que é Lucas que traz esse detalhe: um anjo veio e o consolou. Mas a consolação do anjo não foi assim: fica tranquilo, Jesus, olha, o exército celeste já está preparado para te defender. Não, foi assim: é assim mesmo, vai em frente, vai, não desiste não. Você precisa salvar a humanidade, o povo precisa ser salvo, e só vai ser salvo quando você for perseguido e morto. Esse é o consolo que o anjo dá. Porque os consolos que nós queremos é sempre esse, né? Ah, Jesus vai tirar dessa. Eu tive uma visão, e nessa visão Deus me mostrou que a mão dele vinha assim e ficava bem na frente. Aí as pessoas ficam tudo vitimizadas, né? E consoladas, né? Porque não vamos sofrer. Não, nós iremos. A igreja irá passar por isso de novo. Ou melhor, a igreja nunca deixou de passar. Embora eu tenha dito antes que a igreja passa por momentos assim de quietude, ela passa de um modo geral, mas os núcleos da igreja, perseguição em cima de perseguição, perseguições em cima de perseguições, mortes em cima de mortes. E quem é que morre? As autoridades eclesiásticas, os católicos, aqueles que se declaram cristãos, diante de um mundo que não quer saber dele. E aí vai se vendo, né, quem é fiel ou não, quem está seguindo Jesus apenas por coisas materiais. Nós não devemos seguir Jesus pelas coisas materiais, não. O nosso seguimento de Jesus se dá pelas coisas eternas. E o que são as coisas eternas? Viver com Ele lá no céu. Porque todas essas coisas desse mundo são passageiras. Tudo passa. Aquela coisa que Ele me dá materialmente, com o passar do tempo aquilo ali desaparece. Mas a salvação não. A salvação que vem de Deus, né? Foi rezado aqui, ó. A salvação vem de Deus. É isso que nós, enquanto católicos, devemos buscar em nosso Senhor. Amá-lo, servi-lo, sermos fiéis a Ele, para que Ele possa nos dar a salvação que já foi dada, mas ela só vai acontecer na medida que nós damos a resposta. Então Jesus foi constatando a mesma coisa Paulo. Pegue lá os Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o versículo 23, quando ele está se despedindo lá dos anciãos, que eu já falei aqui para vocês. Ele diz assim: só sei que de cidade em cidade, na medida que ele ia de um lugar para o outro, Filipos, Corinto, Éfeso, e vai lá, prega, anuncia a boa nova, ele foi percebendo, uma punhalada daqui, outra punhalada de lá, aí ele vai constatando, né? Aí ele diz assim, aí o Espírito Santo, tá vendo? Não é uma coisa que acontece assim, estava ali rezando, aí o Espírito Santo veio e falou assim, olha, você vai ser perseguido, tal. Não, punhalada de cá, outra de lá, leva ele, não sei para onde, ele é preso. Aí ele constata, aí o Espírito Santo só vai dizendo para ele, é isso que te espera, viu? E agora ele está indo para Roma, né? Então ele começa a dizer, cadeias e perseguições me esperam lá em Roma. Ele voltou? Não. Ele ficou com vitimismo? Não. Ele ficou, irmão, reza por mim agora, para que Deus possa me livrar? Não. Ele foi. Se bem que tentaram até impedi-lo, né? Ele disse, sai daí, velho. Sai daí, bicho velho. Sai daqui.
Deixa eu ir. Santo Inácio de Antioquia também foi a mesma coisa. Na medida que ele ia indo para Roma, as igrejas, tudo ali, né? Ele ia passando pelas igrejas, escrevendo cartas, ele também estava preso, e dando força para o pessoal, e ele dizia, por favor, pelo amor de Deus, hein? Me deixe ir, que eu quero ser engolido pelas feras. Nada de coisa assim, de ficar rezando para ti. Não, nada disso. Nada de expor o Santíssimo aí para ficar rezando para isso não acontecer comigo. Porque a igreja, ela não reza simplesmente para que as perseguições acabem, ela reza para que os cristãos que são perseguidos sejam fortalecidos e vão em frente até o final. Aí, por isso que ele está falando agora para os apóstolos, aqueles que perseverarem, ele não disse assim, aqueles, né, que perseverarem vão ficar livres. Não, aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Não salvo dos sofrimentos daqui, salvos de lá. Na hora que for diante de Deus para o julgamento, aí será salvo. Que aí a gente pode dizer, vai perseverando, meu irmão, vai perseverando, que na hora que você vê, Deus vai te livrar dessa. Não, Deus não vai te livrar dessa não, vai em frente. De vez em quando vem pessoas assim que ficam dizendo assim, padre, eu tive um sonho com o Senhor, né? E era perseguição, e o pessoal pegando o Senhor. Aí eu falo bem assim, rezemos, né? Primeiro que é um sonho, não pode ser real, mas pode ser que seja real. Rezemos, vamos em frente, né? Agora o que não dá é para nós, diante dessas intimidações, nós ficarmos com medo. E hoje, nós vamos constatando, e isso nós vamos percebendo, uma igreja medrosa. Os cristãos de hoje são medrosos, porque os cristãos de hoje foram treinados a quê? A celebrar a glória de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Então vamos mostrar que Deus é todo-poderoso. Aí fica ali, aí Deus cura. Tá vendo que Deus é poderoso? Aí o outro lá que se livrou de uma situação, tá vendo que Deus é poderoso? Pode cair 10.000 à direita e 10.000 à esquerda, que nada vai acontecer comigo. Não, nós temos que dizer assim, olha, pode cair 10.000 à direita e à esquerda, que você vai tombar junto com eles também, viu? Agora dê uma olhada, você vê, vamos constatar para ver se realmente a igreja não está caminhando para essa perseguição mesmo. Se é definitiva, eu não sei, eu sei que ela passa por tempos. Tudo está indicando. As leis vão dizendo, vocês não podem falar isso, vocês não podem falar aquilo. Aquilo que é para salvar a pessoa, não pode falar, porque as leis estão dizendo que não é para falar, então não fala isso. Bem, se eu fui constituído sacerdote, agora falando aqui para a comunidade Canção Nova, que está aqui na minha frente, que são vocês que eu estou vendo, né? Se nós fomos criados e formados para isso, nós vamos falar de quê? No tempo de perseguição. Não é para nós estarmos clareando a mente dos cristãos com questões de aborto e tudo mais? Essas leis que estão surgindo para calar, que você não pode dizer, que você não pode falar sobre questões de ideologias de gênero. Não fala não. Vai falar de quê? Vai conscientizar o povo de quê? Se o povo está indo na onda, as escolas estão ensinando, as universidades estão ensinando, estão fazendo a cabeça dos nossos, e os nossos estão sendo influenciados, estão dizendo que é isso mesmo, aí não se fala disso, não vai falar de quê, pelo amor de Deus? Que Nossa Senhora disse o sim dela, ai que bonitinho, ai que linda.
E Nossa Senhora disse: eis aqui a serva do Senhor. Nada para Deus é impossível. É isso? Como é que nós vamos salvar os nossos? A partir do medo? Salvar o nosso nome? Não, nós temos que salvar os nossos. Nós temos que nos salvar, sim, mas dizendo: vamos em frente, vamos ser fiéis. Nós não vamos entrar nessa, não. Nós somos católicos. A Igreja Católica diz que não é assim que nós devemos viver. Nós devemos ser firmes, não vamos negar nosso Senhor. Não. Fala não. Nós vamos pagar por não falar, por não conscientizar, por não ensinar. E o pior é que os inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles estão criando força. E por que os inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo estão criando força? Porque quem deve contrapor, dizendo que eles estão errados, estão o quê? Se escondendo e ficando tudo caladinho. Porque não conscientiza, não fala, não mostra. E aí eles vão criando força. Como eu falei esses dias, ontem, o sacerdote chega lá, fala sobre isso, aí agora ele tem que fazer uma retratação. Mas que retratação que eu tenho que fazer? Se é a verdade. É a verdade. Os homens estão se revoltando contra Deus ao ponto de quererem se colocar no lugar de Deus. E o que é que eles estão fazendo? Estão dizendo agora que as crianças, porque aqui nós precisamos entender uma coisa: a cabeça não é mais feita pelos adultos, porque os adultos não têm mais jeito. Então o que é que eles estão fazendo? Estão indo pelas crianças. Fazer a cabeça da criança é mais fácil. E aonde é que se vai fazer a cabeça da criança? Nas escolas, nos filmes, nos desenhos animados. Aí você vai ver, né? Eu fico olhando assim, porque eu preciso dar uma olhada assim na televisão, nos filmes, também para observar o que é que está acontecendo, né? Eu preciso dar uma olhada. E um dia no desenho animado que tem aí, tem um homem lá que ele é homossexual. Um desenho animado. Aí no desenho animado você encontra duas meninas lá se beijando. Aí colocam dois animais, né, que são machos, vivendo como se fosse casado. E as crianças vão vendo isso e vão percebendo e vão achando que aquilo ali é normal. Os pais não vigiam, e aí as coisas vão acontecendo, os pais vão morrendo, os filhos vão crescendo e vão dizendo que pode sim se viver desse jeito, porque os pais não veem. E as autoridades eclesiásticas, quando vai clarear e dizer assim: olha, para nós católicos, e nós temos que dizer isso, para nós católicos, na Sagrada Escritura, na qual Deus fala, e na tradição da igreja, lá se diz que um homem não pode deitar com outro homem, porque isso é uma abominação. Então, se isso é uma abominação para Deus, nós não podemos viver, nós não podemos permitir. Agora, se numa escola os professores podem ensinar isso para os filhos, para os nossos filhos aqui de modo geral, que eu não tenho filhos, senão tudo agora você tem que explicar, né? Os nossos filhos. Então, se nas escolas diz que vai fazer na cabeça, as autoridades eclesiásticas não podem conscientizar os fiéis católicos que isso está errado. Bem, se as autoridades eclesiásticas, nós sacerdotes, vocês que estão aqui na minha frente, que são os missionários, vocês não podem conscientizar, então faz o seguinte: eu vou tirar minha batina e você tira o nome de consagrado e de missionário. Para quê?
Se não ensina o evangelho que salva, então vamos abandonar tudo, né? Ou senão nós vamos fazer teatro. A gente fica fazendo teatrinho aqui. Não salva. Não leva as pessoas ao arrependimento. Não estou falando que nós vamos ficar debatendo com esse e com aquele, mas se eles quiserem ouvir o que é que a igreja ensina, nós vamos ensinar, mas nós vamos falar para os católicos, isso não. Ideologia de gênero para nós católicos não pode, porque Deus não permite uma coisa dessa. Deus não permite que um homem e uma mulher, um homem com um homem durmam juntos e se casem. Deus não permite que o sacerdote faça o casamento dessas pessoas. Não, aí tudo é isso, é aquilo, é homofobia e não sei o que, aí vai falando isso. Não, então Deus é homofóbico. Não sou eu que sou homofóbico, quem é homofóbico é Deus. Porque vai ver lá na Sagrada Escritura, um homem não pode deitar com outro homem. São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, ele deixa bem claro que os homens se revoltaram contra Deus e começaram a usar da sua vida, da sua natureza, formas de vivências que vão contra a natureza. É homem com homem, mulher com mulher, e Deus abomina. São Paulo fala isso. Eles receberão a paga por causa disso. Aí na Sagrada Escritura o próprio Paulo fala a mesma coisa, que eles não herdarão o reino dos céus. Não sou eu, não somos nós. Vão brigar com Deus. Vai chamar Deus de homofóbico. Processem Deus, mande Deus se calar. Não somos nós, não. Aí nós temos que nos retratar. Bem, não foi bem isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer, sim. Eu quis dizer isso porque foi isso que Deus falou. Vamos lá na carta, vamos lá no livro de Levítico, capítulo 18, os versículos 22 e 23, olha aqui, você está vendo? Foi Deus que falou, é esse Deus que eu sirvo, e se Ele falou, estou falando em nome dEle, vai brigar com Ele, vai. Não tem jeito, seremos perseguidos, vamos ser levados, irão nos levar assim para os tribunais, irão nos calar. Sabe nos calar como? De repente a pessoa desaparece e depois aparece o corpo dela aí não sei aonde. É assim que vai acontecer. Vão entrar nas igrejas e vão lá fazer sacrilégios, profanando os sacrários, missas que vão estar sendo celebradas, vão pegar os padres e vão levar. É isso que nos espera. Então você quer ser mesmo um missionário? E você, seminarista, que está estudando para ser padre, você quer ser padre? Ou quer ser padre somente para ficar tirando foto com as fãs e os fãs? E com medo de falar a verdade, porque o povo perece por ignorância. E se nós que estudamos, você que estudou filosofia, teologia, você que fez as suas faculdades aí, você que se aprofundou, você não fala, eles vão perecer por falta de conhecimento que você tem, e você não fala porque está com medo de ser preso, medo de ser condenado, medo disso e medo daquilo. E aí você vai ver quando você morrer, o que é que Deus vai dizer de você? Afasta-te de mim, porque eu te dei o conhecimento, você estudou, você fez tudo e você ficou com medo. Agora afasta-te de mim. Está vendo que situação que nós estamos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.